A janela de negociações fechou e o Inter não vai mais contratar ninguém. Mas teve reforço para a base, teve saída de última hora e mais gente pode ir embora. Eu te explico como isso funciona depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Depois de alguns dias, estamos de volta para falar sobre a janela de transferências que se fechou. Não pode mais contratar ninguém, nem clube da Série A, nem clube da Série B pode inscrever novos jogadores. E eu te explico os últimos momentos dela e o que ainda pode acontecer depois que você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aí se tá gostando e ativar o sininho de notificações. Bora então falar sobre essa janela de transferências que se fechou. Primeiro eu quero te explicar como que isso funciona. Bom, os clubes do Brasil das séries A e B não podem mais inscrever jogadores. Os jogadores não podem ser registrados no BID com transferências, não podem mais jogar. Fechou ontem, ou melhor, ontem às 23h59, no primeiro minuto de hoje, essa janela de transferências. Mas existe uma exceção. Se o jogador rompeu o contrato com o clube pelo qual ele tinha vínculo, se ele rescindiu, se ele ficou livre com a janela brasileira aberta, este sim ainda pode ser contratado. Mas convenhamos que é pouca gente que vive esta situação atualmente. O Internacional fechou essa janela de transferências com 4 contratações. Brian Romero e Mikael chegaram para o ataque, o lateral direito o Everton chegou para ocupar a vaga deixada com a saída do Heitor, e o último reforço foi o Igor Gomes, zagueiro que veio do Barcelona. A maioria deles já inclusive entrou em campo pelo Internacional. Todos estão disponíveis e aptos a jogar. Por outro lado, o Internacional foi o time entre todos os 20 da Série A que mais se desfez de jogadores. O Inter liberou 15 jogadores no total, 14 que estavam atuando. Eu não conto o Thiago Barbosa nessa lista porque ele sequer vinha fazendo parte do elenco do Inter. O último dos negociados foi no apagar das luzes, nos últimos momentos da janela. O Caio Vidal finalmente topou ir para outro clube, foi para o Bahia. A negociação dele paga um crédito que os baianos tinham com o Inter na venda dos direitos do Moisés. Agora o Inter não tem mais nada para entregar para o Bahia. Ainda tem para entregar para o Avaí, que pede 2 jogadores emprestados para o futuro por ter liberado o alemão de graça. E ainda podem acontecer outras saídas. Isso porque a janela de transferências funciona apenas para entradas no país. O Inter pode negociar jogadores com outros países desde que estes países tenham as suas janelas abertas. Por exemplo, o futebol do mundo árabe, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, costumam fechar as suas janelas apenas em setembro. E nesse ponto entra um jogador que pode ir para lá e está sempre em pauta nessas equipes. É o Edenilson, que mais uma vez foi vaiado depois da eliminação do Inter na Sul-Americana para o Melgar e vive essa situação de vai não vai mais uma vez. Com um contrato até 2024, eu posso te adiantar que nesse momento não tem nenhuma proposta por esse jogador. Jogadores de categorias de base não entram nesta regra de janela de transferências. Por isso, eu te trago a informação que o Inter contratou o lateral esquerdo Lucas Cirilo, vindo do Palmeiras. O jogador tem só 17 anos e se destacou no Verdão. Ele é natural da Bahia, atuava no Espírito Santo e ficou no Palmeiras por 1 ano e meio. Ele assinou com o Internacional até 2025 e a multa rescisória dele foi colocada em 60 milhões de euros. Porque o Inter acredita que ele possa estourar nessa transição do Sub-17 para o Sub-20. Esse jogador não vai ficar à disposição para o time principal, para o time de cima por enquanto. Vai atuar apenas nas categorias de base. Pelo Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil do ano passado. Foi vice-campeão paulista e também ficou em terceiro na Copa do Brasil anterior.
O Inter fechou a sua janela de transferência sem agregar um lateral esquerdo, porque a direção acredita que o Tauan Lara possa ser, inclusive, o substituto imediato do René caso este não atue. O Tauan Lara que foi convocado para a seleção brasileira de base e, consequentemente, ganha cada vez mais valorização. Outra negociação que não se concretizou nesse fim de janela foi a ida do Gustavo Maia para o Vasco. Ele seria parte da compensação pela liberação do Everton, que foi cedido pelo Bragantino, mas que estava no Vasco antes de vir para o Internacional. Mas houve um desacerto entre o Vasco e o Barcelona. Portanto, o Gustavo Maia permanece no Inter até o fim do contrato dele, que é no encerramento desse ano. O Paulo Vitor foi sozinho para o Vascão, já está lá e já está jogando. A última e interminável negociação, ou melhor, novela dessa janela de transferências foi envolvendo o Arangues, porque no último dia se falou que o Inter podia fazer um novo movimento para esse jogador atuar novamente no Beira-Rio. Pela última vez eu quero deixar bem claro isso aqui no canal. Houve um rompimento entre o staff do Arangues e o Internacional, talvez não definitivo, mas um desacerto. Então é natural que cada uma das partes diga uma coisa. Mas o Inter foi definitivo e foi taxativo desde o começo dessa segunda novela, ou minissérie, porque durou pouco tempo. O Inter não alimentou o retorno do Arangues e disse que não iria liberar, ou melhor, que não iria agregar o jogador, como de fato não agregou. Vamos parar de falar nisso até a próxima janela, né? Porque lá eu tenho certeza absoluta que essa janela vai voltar a ser aberta para que o Arangues possa regressar ao Beira-Rio. De novo, eu não aguento mais. O resumo dos últimos movimentos da janela foi este. Eu acredito que se for acontecer alguma saída mais para frente deve ser o Edenilson, se acontecer, porque o Mano Menezes não está muito disposto a perder peças uma vez que não tem como repor. O Inter vai com este grupo de jogadores até o fim do ano, não tem perspectiva de contratar ninguém que esteja livre. E daí, para 2023, o novo planejamento vai depender muito das competições que o Inter for atingir. O Inter planeja pelo menos ficar entre os 6 primeiros do Brasileirão. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!